Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a professora Miriam, professora do 2º ano, turma B, ciclo da infância. Toda semana estarei aqui com vocês. Vamos começar a nossa aula? Hoje vamos aprender sobre os seres vivos e elementos não vivos. Olha só o nosso planeta, o planeta Terra. Sabia que o nosso planeta está cheio de seres? Alguns têm vida e outros não têm vida. Ou seja, alguns são seres vivos e outros elementos não vivos. Como é que a gente sabe quando é que tem vida ou não tem vida? Nós vamos aprender agora. Segura aí. O que são seres vivos e o que são elementos não vivos? Os seres vivos, eles nascem, eles crescem, eles respiram, eles ingerem água, se alimentam, se reproduzem, ou seja, eles geram outros seres, eles envelhecem e morrem. E os elementos não vivos não fazem nada disso. Olha só, os animais, as plantas e as pessoas são seres vivos. Por que a gente sabe disso? Porque o gato, o cachorro, a borboleta, as plantas e as pessoas nascem, respiram, crescem, envelhecem e morrem. Olha só, então são todos seres vivos. E os elementos não vivos, quais são? As pedras, a água, a areia, são exemplos de elementos não vivos. Então, como é que a gente sabe que um elemento não tem vida? É fácil, é só a gente lembrar que os seres vivos têm um ciclo de vida. Eles nascem, eles crescem, respiram, ingerem água, se alimentam, se movimentam, envelhecem e morrem. E os elementos sem vida não fazem nada disso. Vamos ver um exemplo? As pedras, por exemplo. Será que elas dão filhotinhos? Não, né? Elas bebem água? Também não. Precisam se alimentar? De jeito nenhum. Elas não respiram, não ingerem água. Então, ela não é um ser vivo. Outros exemplos de elementos não vivos são o sol, a lua, as estrelas, a areia e muitos outros. Então, vocês viram que os seres vivos e os elementos não vivos são diferentes? Cada um tem suas características? Então, esses são os elementos não vivos. E as características que se diferenciam um do outro é alimentação, reprodução, movimento e desenvolvimento. Ah, mas o que significa isso? Alimentação. Tá, já disse para vocês, né? Que os seres vivos, eles se alimentam. Vocês sabem, né? Todos nós sabemos que os animais, eles se alimentam. Mas a gente não pode esquecer que as plantas também se alimentam. Elas fabricam seu próprio alimento, sabia? Elas usam água, a luz do sol e os gases que estão presentes no ar para se alimentarem. E reprodução, você sabia que os seres vivos podem gerar novos seres vivos? Então, os animais, vocês já sabem que eles reproduzem, né? Mas sabia que as plantas também se reproduzem? As plantas nascem a partir da germinação de sementes. E tem um movimento. Todos os seres vivos se movem de alguma maneira. Por exemplo, os girassóis. Já viu um girassol? Por isso que ele chama girassol. Porque quando está na luz do dia, do sol, o girassol vira para o sol, sabia? Se você vê uma plantação de girassóis, se o sol estiver desse lado, todos os girassóis vão virar para ele. Então, ele se move. Outro exemplo é um botão de uma flor, né? O botão se abre e vira uma flor, não é?
aflorado, então é um movimento, mesmo que seja lento, mas é um movimento também. Então, os seres vivos, eles se movem, mas somente os animais se locomovem, ou seja, eles saem de um lugar para o outro. Agora, o último, desenvolvimento. Os seres vivos se desenvolvem ao longo da vida. Eles mudam de forma e de tamanho. Alguns animais, quando nascem, já têm aparência bem semelhante de quando eles vão ficar adultos. Outros, como os insetos, passam por mudanças muito grandes. Vocês se lembram da borboleta, da metamorfose da borboleta, da última aula? Então agora você já sabe que existem elementos que podem ser classificados como vivos e outros como não vivos. Mas como é que eu vou separar isso? Os seres vivos de um lado, os elementos não vivos de outro. Os seres vivos ficou fácil, não ficou? Todos os animais, as plantas, as pessoas. Olha aí, um elefante, um coelho. Agora, elementos não vivos. Nós temos vários também. São os componentes naturais. O que é componentes naturais? São aqueles que já estão na natureza. Por exemplo, o sol, a lua, as estrelas, a água, as pedras, todos são elementos naturais, então são componentes naturais. E temos também os componentes construídos pelos animais e pelos homens. Pelos animais, vamos pensar, a teia de aranha é um elemento não vivo feito por um animal. Outro exemplo, a casa do João de Barro, ele construiu. Então, é um elemento não vivo construído pelo passarinho. E tem também os construídos pelo homem. Por exemplo, a casa, os brinquedos, o barco, bicicleta, carro e muitos outros. Então, esses são os elementos não vivos. Então, agora é hora da atividade. Nós vamos descobrir como fazer, ok? Vocês vão procurar, pedir aí o papai, a mamãe, o vovô, a vovó, o titio, a titia, procurar em jornais, eles vão ajudar vocês, mas vocês vão procurar em jornais e revistas figuras de várias espécies de animais e vegetais e imagens de elementos não vivos também, como pedras, brinquedos, objetos descartáveis e outros. Aí vocês vão recortar e colocar sobre a mesa. Aí divida a folha do seu caderno. Pega o seu caderno, divide igual eu fiz aqui, ó. Aqui, tá vendo? Uma parte os seres vivos, na outra parte os elementos não vivos. E aí você vai colocar tudo sobre a mesa, dividir e depois colar as figuras no espaço que pertence. Os seres vivos no espaço dos seres vivos, os elementos não vivos no outro espaço, ok? Faz bem bonito, tá bom? Outra atividade, no caderno também, vocês vão responder quais as características que diferenciam os seres vivos de elementos não vivos. Então, vocês vão responder alimentação, reprodução, movimento e desenvolvimento. E você também pode responder de outra forma, dizer que eles nascem, crescem, respiram, ingerem água, se alimentam, se reproduzem, envelhecem e morrem. Também tá certo responder assim, tá bom? Agora vamos relembrar o que aprendemos hoje. Nós aprendemos a reconhecer e a identificar as diferenças entre seres vivos e elementos não vivos. Descobrimos as características que eles têm, que se diferenciam um do outro. Quais são? Alimentação, reprodução, movimento e desenvolvimento.
chegamos ao fim da nossa aula de ciências. Até a próxima, crianças. Beijo!